E nessa noite eu quero expor o texto que se encontra em Mateus, capítulo de número 5, e versículos 17 até o versículo 20. Mateus, capítulo 5, versículos 17 ao 20, assim diz o Senhor. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Até aqui, meus queridos. Amém. Oremos ao Senhor novamente. Ó Senhor, alcança-nos com a tua misericórdia mais uma vez e nos concede a alegria e o privilégio, Senhor, de ouvirmos a tua voz a falar aos nossos corações. Que o teu Santo Espírito abra os nossos corações e nos ilumine o entendimento. E que, para a glória de Jesus Cristo, em nome de quem oramos, os cumpramos em todos os dias de nossa existência. Amém. O pastor inglês John Newton, ex-comerciante de escravos e autor de um hino bastante conhecido, Amazing Grace, certa vez recebeu por carta o pedido de um homem por conselhos espirituais. Aquele homem queria que Newton o ajudasse, fazendo-o compreender de que modo poderia tornar a sua vida mais agradável ao Senhor. E me chama a atenção a resposta que Newton dá àquele homem. Em uma determinada frase, ele diz: a base da maioria dos erros que cometemos nas nossas vidas e também naquilo que diz respeito à nossa religião é o fato de que somos ignorantes acerca da natureza e do desígnio da lei de Deus. Percebam, meus irmãos, que o Senhor Jesus, aqui nesse texto, faz uma mudança na maneira como se dirige aos seus discípulos e assim também a todos os demais que ali se assentaram para ouvi-lo proclamar essas palavras. Observe que depois de haver admoestado os seus discípulos quanto às suas obras, através das metáforas de sal, de luz, ele passa agora então a mostrá-los com o que essas obras têm de estar de acordo. E isso faz dessa passagem que acabamos de ler, meus irmãos, um texto de extrema importância para as nossas vidas, principalmente nos dias em que vivemos. E por que asseveramos isso com tanta veemência? Em primeiro lugar, porque, assim como nos séculos que antecederam o nosso, vários cristãos tiveram dificuldades, e muitos ainda têm, de compreender a lei de Deus. Os de hoje confundem mais ainda do que os nossos irmãos de outrora.
A Bíblia, meus irmãos, é suficientemente clara para qualquer um de nós compreender o seu significado mais básico. Afinal, o Senhor Deus não se revelou a nós com linguagem difícil. Tanto é que ele utilizou linguagem humana para revelar-se a nós. Logo, meus irmãos, isso faz da Escritura suficientemente clara para qualquer cristão compreender o seu significado mais básico. Mas como cada geração, ao longo dos séculos, tem tornado isso tão difícil? E tem tornado isso difícil, irmãos, porque distorcem aquilo que Deus diz. E porque procuram, propositalmente, muitas vezes, compreendê-la de modo equivocado. E por que, então, eles fazem isso? Ora, eles fazem isso porque chegam até a Escritura com suas mentes nubladas pelo pecado. E isso deve nos servir de alerta, irmãos, para jamais irmos à palavra de Deus, tentando-a usar para satisfazer os nossos desejos, para justificar os nossos erros e intencionalmente buscar respostas para aquilo que tanto desejamos. Lutero, ao falar sobre isso, dizia que não podemos agir como um nariz de cera, que podemos torcê-lo para um lado ou para o outro para apoiar os nossos próprios conceitos e preconceitos. Mas percebam que essas distorções, essas dificuldades acontecem não porque haja algo de errado com a palavra de Deus, ou que a palavra de Deus não seja tão clara o suficiente para termos uma boa compreensão daquilo que Deus nos quis revelar. Não, meus irmãos. O problema não está na revelação de Deus. O problema não está na sua palavra. O problema está em nós. E ele tem um nome: pecado. Em segundo lugar, é importante esse texto para nós, porque temos vivido uma era de antinomismo sem precedentes. Percebam que esse termo significa literalmente contra a lei ou negação da lei. O antinomismo é a crença de que a lei do Antigo Testamento não tem direito sobre o cristão do Novo Testamento, porque foi invalidada, porque foi suplantada pela grandeza do Evangelho. E talvez muitos aqui, oriundos outrora de outras denominações, já tenham ouvido e sido ensinados acerca disso. Que não devemos olhar para os 10 mandamentos. E nem devemos olhar para a lei de Deus no Antigo Testamento, porque aquilo já passou. Cristo já cumpriu tudo aquilo. Isso é tão verdade que R.C. Sproul diz que certa vez foi convidado para uma conferência em Nova York, e o tema da conferência era a santidade de Deus. E ele disse que após o culto de abertura daquele evento, a direção então o convidou para irem orar juntos por aquele evento. Pelo menos foi isso que ele entendeu. O convite era para que ele se juntasse à direção para orar. Ele entendia que era por aquele evento, depois da abertura. E o levaram então a uma determinada residência. E quando ele chegou lá, ele disse que tinham mais outros 20 homens aguardando aqueles que estavam com ele. E ao chegar lá, entraram numa sala e cada um ficou de frente para uma cadeira. E as luzes foram apagadas e todos se ajoelharam e começaram a orar. Sproul diz que percebeu que eles começaram a orar e em suas súplicas estavam pedindo pelos seus parentes que haviam falecido. E pedindo a Deus e ao Espírito Santo que permitisse que os seus espíritos aparecessem a eles naquele lugar.
Ao ver isso, Sproul se levantou imediatamente e passou a questionar todos aqueles homens que estavam ali naquela sala. E um deles o interpelou e disse que ele ficasse calmo e que, se não quisesse orar juntamente com eles, podia se retirar, pois o Espírito estava presente ali. E ele voltou então a admoestá-los e disse: vocês não percebem que isso que vocês estão fazendo é algo pecaminoso, é uma ofensa contra Deus? Que a sua palavra testemunha que a pena para isso seria morte? Ou esqueceram do que Deus diz no Antigo Testamento? E aquele homem respondeu a ele: nós sabemos disso. Nós sabemos muito bem que no Antigo Testamento era assim. Mas nós não vivemos mais nos tempos do Antigo Testamento. O Antigo Testamento não tem mais poder sobre nós. Nós estamos livres dele. Sproul, então, responde com uma indagação, dizendo: o que você acha que aconteceu na história da redenção, que poderia tornar algo que antes era tão repugnante a Deus, como algo aceitável aos seus olhos agora? As crenças daqueles homens, irmãos, erradas e blasfemas e pecaminosas, demonstram a essência do que é o antinomismo. E deflagram, irmãos, um grande problema que há na igreja de nossos dias. A dificuldade que os crentes têm em entender como se relaciona o Antigo e o Novo Testamento, lei e evangelho. Você quer ver como isso é verdade? Todos nós, e eu sei que todos aqui foram instruídos nisso e sabem, portanto, disso que eu vou dizer agora, que uma das funções da lei de Deus é expor o nosso pecado. É nos humilhar mesmo. É nos mostrar que estamos debaixo de maldição. Para que possamos, então, procurar por um abrigo, procurar por um refúgio, procurar por uma salvação. A lei, uma das funções é nos conduzir até Cristo. Nós sabemos disso, irmãos. Mas depois de nossa conversão, como temos olhado para a lei do Senhor? Não se enganem, muitos de nós a esquecem. E age exatamente como aqueles homens agiram. Eu não vou me preocupar em quebrar o primeiro mandamento, em quebrar o segundo mandamento, em quebrar o terceiro mandamento, o quarto mandamento. Porque nós não estamos mais no período do Antigo Testamento. Nós estamos agora vivendo no período da graça. Ninguém aqui vai ser apedrejado. Portanto, que mal faz eu quebrar um dia ou outro? A lei, meus irmãos, além da função de expor nossos pecados e nos levar à cruz, ela também nos mostra a vida que devemos viver, que agrada a Deus. Mas quantos de nós têm percebido isso? Tem olhado para ela com esses olhares? E pode, então, como o salmista, no Salmo 119, dizer: ó Senhor, como eu amo a tua lei. Portanto, devido a questões como essas, precisamos prestar atenção ao que Jesus diz aqui nesse texto, irmãos, que acabamos de ler. E sendo assim, eu peço que você volte ao texto que lemos e observe novamente os versículos 17 e 18, onde Jesus diz aos seus discípulos e também a todos os demais que estavam ali ouvindo o que ele os ensinava, nos versículos 17 e 18, dizendo: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, sim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem,
nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Observem aí, meus irmãos, que Jesus começa o versículo de número 17 com aquilo que nós chamamos de paralelismo. Na primeira parte, nós temos uma negação enfática que se contrapõe em seguida com uma afirmação. Na primeira parte, nós temos Jesus dizendo, não vim revogar a lei. Na segunda parte, ele vem dizendo, vim cumprir. E observe que as palavras de Jesus aqui, meus irmãos, é uma afirmação, ou melhor, eu diria, uma reafirmação. E talvez você pergunte, uma afirmação de quê? Ou uma reafirmação de quê? Ora, da perpetuidade da lei moral de Deus. Pare para pensar um pouco, irmãos. Como Jesus, sendo Deus, e portanto eterno, como o Pai é eterno, como o Espírito é eterno, tendo o Senhor dado a lei, poderia agora o Filho contradizê-la. Portanto, as palavras de Jesus aqui reafirmam a perpetuidade da lei moral do Senhor. Jesus Cristo afirma isso severamente, quando ele diz, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Mas o problema aqui, irmãos, vejam, é muito maior do que nós podemos vislumbrar lendo apenas por cima. É preciso nós entendermos o porquê que Jesus teve que afirmar isso. O que levou Jesus a, nesse momento, afirmar isso acerca da lei de Deus? Ora, você deve considerar que Jesus vinha sendo, por boa parte dos escribas e fariseus, considerado como um herege revolucionário e destrutivo, um iconoclasta, que queria romper com a tradição dos anciãos de Israel. Logo, essa atitude para com Jesus jamais os deixaria, eles o perseguiriam sempre e sempre. E esse tipo de julgamento, percebam que era o mesmo que afetaria posteriormente os seus apóstolos, em especial o apóstolo Paulo. Até hoje, meus irmãos, há quem olhe para esse texto e diz que Jesus está pondo um fim à lei do Antigo Testamento e inaugurando uma nova lei, a lei do amor. Tal como faziam os judeus contra Paulo, alegando que sua pregação contradizia a lei, que ele a negava. No entanto, Jesus vem nos afirmar que é justamente o oposto disso. E é por isso, então, que ele usa um termo no início do versículo 17, um termo que vem da palavra grega nomizo, que significa pensar ou supor. Esse verbo, contextualmente, possui um significado muito mais forte do que a nossa tradução traz aí com o não pense. E o que eu quero dizer com isso? Eu vou ilustrar aos irmãos acerca disso. Certa vez eu procurava uma vaga para estacionar e me deparei com uma placa. Geralmente as placas têm um símbolo de proibido estacionar. Mas nessa em específico, não havia apenas o símbolo. Havia uma frase: nem pense em estacionar aqui. E ao ler aquilo, eu percebi a ênfase que o dono daquela residência estava dando. Não era simplesmente para eu ignorar que não era permitido estacionar, não era nem para eu pensar em parar na frente da garagem dele. E é exatamente esse tipo de precisão e importância que o Senhor Jesus está dando quando diz não pense. A advertência da placa transmite a força do que Jesus está dizendo aqui. É como Jesus estivesse dizendo, não permita que esse tipo de pensamento ocupe a sua mente.
Não olhe para mim e para o que eu digo a vocês, para o que eu ensino a vocês, e ache que isso é contraditório com a lei de Deus. Não é contraditório, porque eu não vim negá-la, eu não vim revogá-la. E aí é outro termo interessante que ele usa aqui. O verbo aqui traduzido como revogar, que é cataluo, e vem da raiz da palavra lio, que significa literalmente soltar, destruir, demolir. Um termo utilizado pelos gregos nas edificações quando iam demolir ela. Imagine um prédio e ali é colocado um aviso aos que passam próximo dali para mudarem o seu rumo, porque aquele prédio vai ser demolido, vai ser destruído, ele vai deixar de existir. E Jesus está negando que ele está fazendo isso. Ele está dizendo, não pense nem por um minuto que vim demolir a lei, que vim pôr um fim a ela. Porque eu não vim demolir, eu não vim anular, eu vim cumprir. E mais uma vez, o termo aqui é extremamente importante, porque cumprir aqui é uma palavra grega chamada plero, que significa encher, completar, satisfazer por completo. Então, em primeiro lugar, Jesus a preenche, completa, satisfaz, através de sua obediência servil. Em todos os aspectos. Absolutamente em todos os aspectos. Em segundo lugar, Jesus a preenche, completa, satisfaz, cumprindo com aquilo que havia sido dito sobre ele, aquilo que havia sido dito pelos profetas, inclusive Moisés, nos 5 primeiros livros. Ora, meus irmãos, e nós bem sabemos que tanto a lei como os profetas apontavam para a vinda do Messias. Logo, quando ele veio, esse significado que outrora havia ficado oculto foi revelado aos homens, encontrando assim o seu cumprimento. Mas até nisso os homens procuram distorcer o que Deus está dizendo. Muitos têm se aproveitado disso para dizer que uma vez que Cristo cumpriu, ele então a anulou. E esse é o erro crasso de todo antinomista. E o contexto, meus irmãos, vai deixar isso muito claro. Porque ele não veio abolir, ele não veio desconstruir ou anular a lei. Antes ele asseverou a sua perpetuidade nesta declaração. Não vim revogar a lei. Sabe o que isso quer dizer a nós? Que a lei de Deus deveria ter um apreço maior em nossos corações do que o que temos nutrido até hoje. Não porque ela é essencial à nossa salvação. Não, é essencial à nossa salvação é Jesus Cristo. Mas se amamos a Cristo, não podemos desprezar a sua lei. Porque a lei moral do Senhor reflete o amor de Deus. Ela é a lei do amor. Não há outra, irmãos. Em segundo lugar, que deveríamos procurar cumprir todos os seus mandamentos e não apenas selecionar alguns entre eles para os guardar. E como nós falamos no dia de hoje sobre isso, irmãos. Ora, e por que então deveríamos fazer assim? Porque é o Senhor Jesus quem afirma no versículo 18, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. E aqui vem outro termo importante que Jesus usa, e não apenas aqui. Nós encontramos Jesus falando dessa forma muitas vezes em todo o Novo Testamento. Em verdade vos digo.
Em alguns textos, isso é dobrado, né? Em verdade vos digo. E é interessante porque a tradução dessa palavra, que vem de uma palavra hebraica e que foi traduzida para o grego, cujo significado é verdade, é o termo amém. Logo, nós conhecemos bem esse termo, porque nós o dissemos. Quando o povo de Deus diz amém, depois que ouve a palavra de Deus sendo pregada, ou depois que uma oração é feita, ou depois que os salmos são cantados, o que nós estamos dizendo é: isso é verdade, assim seja. Jesus, porém, faz isso ao inverso. Ele diz um amém no início de seus discursos e não ao final de suas palavras. E ao fazer isso, ele está dizendo: essa verdade que eu estou prestes a dizer a vocês é a verdade, é absolutamente a verdade, e não a outra. Logo, ele introduz esse termo neste sermão, para dar peso a isso que ele está dizendo. E vejam, meus irmãos, nós devemos prestar muita atenção nessas coisas. Porque nós vivemos em um tempo em que as pessoas têm tentado minar a palavra de Deus, minimizar a sua importância, criticando até mesmo a sua inerrância, a inspiração. Há um certo tempo, alguns professores de seminários famosos no mundo propuseram uma visão chamada de inerrância limitada, onde eles diziam que apenas parte das Escrituras foram inspiradas por Deus, não todas elas. No entanto, o que diz a visão clássica da inspiração é de que toda a Escritura foi inspirada por Deus por meio de uma inspiração verbal plenária. E que não apenas alguns livros, não apenas algumas partes, mas todas as palavras. E quantas vezes o Senhor Jesus, em meio a tantas controvérsias, não resolveu apelando para uma única palavra daquilo que Deus havia revelado aos seus profetas. Não, meus irmãos, Jesus não ensinou acerca da inspiração verbal, mas ele asseverou acerca da inspiração e da inerrância das Escrituras, quando ele diz que desde a maior, a menor letra do alfabeto, seja ele hebraico, seja ele grego, seja ele o alfabeto da nossa língua portuguesa, nenhuma das palavras de Deus poderão ser removidas, anuladas, nenhum J e nenhum tio, até que tudo se cumpra. Logo, quem somos nós para querermos selecionar alguns mandamentos, dentre eles os que mais nos agradam, para cumprir, se Cristo não removeu nenhum deles? E aí vai uma crítica aos nossos irmãos batistas, que muitas vezes asseveram a lei moral de Deus e até dizem os 10 mandamentos, mas eles dizem o quê do 4º mandamento? Não, esse aqui ignora. Isso aqui ignora. São 10, mas na verdade são 9. Não podemos fazer isso, irmãos. Não podemos escolher aquilo que é mais fácil, de nos apegar e achar que estamos sendo muito piedosos. Pior ainda, nos utilizar da graça para dizer que aquilo que não conseguimos cumprir, Cristo já cumpriu por nós, sem sequer nos esforçarmos por fazer aquilo que Deus ordena que façamos.
Percebam que essa é uma tentativa de justificar os nossos pecados e usarmos da graça de Deus indevidamente, blasfemando e pisando na cruz de Cristo. O contrário disso seria: Senhor, eu sou tão fraco. Senhor, há tanto tempo eu tenho tentado me livrar desse pecado, mas eu não consigo. Alcança-me com a tua misericórdia, Jesus. Você tem sofrido com aqueles pecados que você tem cometido diariamente? Ou você simplesmente tem dito: Cristo já morreu por eles mesmo? Vejam a diferença, irmãos. Jesus está nos afirmando: a lei de Deus é perpétua, não passará até que os céus e a terra passem de Jesus. Somente após eles passarem é que a lei se tornará então para nós menos importante, supérflua. Certamente não. Acaso não viveremos obedecendo aos mandamentos de Deus no novo céu e na nova terra? Como hoje nós dizemos que temos prazer na lei de Deus e pensamos em não ter um prazer ainda maior de vivermos conforme ela nos diz? A grande verdade acerca disso é que, certamente, irmãos, isso é o que nos alegra, não mais a quebraremos. Não mais a trataremos com falta de respeito. Não mais a olharemos como sendo sem importância. Sendo assim, Jesus então conclui, vejam aí, versículos 19 e 20. Aquele, pois, que violaram destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Quão grande é a misericórdia do Senhor, irmãos. Veja, não perderemos a nossa salvação porque quebramos a sua lei, porque não conseguimos cumprir os mandamentos do Senhor de maneira perfeita. Ele sabe que não podemos, irmãos. Todavia, o Senhor Jesus, ele reitera, vejam aí. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino de Deus. Eu certa vez entrei numa rua e meus filhos estavam comigo. E um dos meus filhos olhou para mim e disse: pai, o senhor está andando no lado errado. E aí eu disse: não, é que eu vou dobrar ali à esquerda. Ele disse: não, mas o senhor tem que estar então do lado esquerdo da pista. Não do lado direito. O lado direito é para quem vai convergir à direita. E aí eu argumentei com ele, disse: mas meu filho, isso aí é uma coisa trivial. A gente faz isso e nem percebe. Aí ele disse: pai, o senhor pode causar um acidente por conta disso. Meditando nesse texto, irmãos, é assim que nós fazemos com a lei de Deus. Exatamente assim. Nós achamos que pequenos delitos, pequenos vacilos, algumas escorregadas não importam, faz parte do cotidiano, do trivial. E que nada disso terá consequência. Quão rápido nós somos em descartar pequenas coisas.
Mas sabe o que é que Jesus nos diz acerca disso? Lucas 16, 11. Jesus diz que não podemos ser fiéis a Ele nas grandes coisas se não somos fiéis nas mínimas. Mas vejam, irmãos, porque há também um outro lado. Nós falamos dos antinomistas, mas também há um outro problema, que é o inverso dos antinomistas, que são os legalistas. E é por isso que nós devemos tomar muito cuidado, porque o oposto do antinomismo é o legalismo. Pessoas que pensam que podem chegar ao céu obedecendo à lei. Quão enganados estão esses? O legalista, ele tem a sua atenção e vida voltada exclusivamente para a lei. Principalmente para fazê-la valer na frente dos outros. Não era exatamente assim que procediam os fariseus? Aí talvez você diga, pois é, pastor. Eu sei que nós não devemos ficar pensando em lei o dia todo. Não, eu digo, você está errado. Temos que ficar pensando. Não é também assim. Não resolve o problema rejeitando. Muito menos amenizando-a. Então o que devemos fazer? Ora, devemos fazer como fez Jesus. E não como fizeram os fariseus. Aliás, porque às vezes a gente chama um outro irmão de fariseu, de legalista, sendo que esse irmão, sendo que essa pessoa está muito longe de chegar sequer perto de um fariseu. É por isso então que Jesus diz, e conclui no versículo 20, dizendo: porque eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aí você diz assim, não, mas certamente, estou tranquilo quanto a isso, porque os fariseus eram corruptos. A quantidade de maldição que Jesus joga sobre eles, os escribas, eram todos vendidos. Ou será que nós já nos esquecemos do que diz Jesus? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois vocês pagam o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e negligenciam os assuntos mais importantes da lei. Aí você diz, está vendo? Eu não sou igual a eles. De fato você não é. Porque se você prestar atenção no que Jesus está dizendo o seguinte: vocês pagam o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Se os fariseus encontrassem um pedaço extra de hortelã no chão, eles dariam o dízimo de uma parte dela. Se encontrassem uma moeda na rua, faziam questão de adicionar uma fração do seu valor ao prato das coletas. Mas e nós, irmãos? Quantos de nós têm o prazer, a alegria de chegar ao dia do vencimento e separar os 10% do dízimo ao Senhor? Quantos de nós, quando vende uma propriedade, faz questão de separar 10% para dizimar ao Senhor? Quantos de nós, quando recebe um bônus do trabalho, tem essa alegria? Receber uma mesada, uma herança, tem essa preocupação, como tinham os fariseus?
Vocês dizimam copiosamente. Vejam, Jesus dizia dos fariseus, Mateus 23:15, ai de vós, fariseus hipócritas, vocês viajam por terras e mares para fazer um prosélito, e quando ele é conquistado, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês mesmos. Vocês prestaram atenção no que Jesus está dizendo? Esses caras viajavam por terras e mares para fazer um prosélito. E nós temos preguiça de acordar de manhã cedo para vir para a igreja muitas vezes. Responda, não a mim. Você viajaria terra e mar pela conversão de uma pessoa? Pois é. Os fariseus hipócritas viajavam. Os fariseus e os escribas eram estudantes diligentes da Sagrada Escritura. Sabiam a lei de có e salteado e a tradição. Quantas vezes você costuma ler a sua Bíblia, eu não vou nem dizer por dia, em uma semana? Quantas vezes você se interessa em aprender aquilo que as Escrituras ensinam? As reuniões de doutrina das igrejas estão se esvaziando. Os fariseus faziam tudo isso, irmãos. E ainda assim, não alcançaram o reino. Sabe o que Jesus quer dizer com isso? Que se confiarmos em nossa própria justiça, essa deve superar em muito a dos escribas e fariseus. Porque de todos esses exemplos, talvez você tenha dito aí, eu faço isso. Eu viajaria. Eu dou o meu dízimo copiosamente. Cuidado, você que gosta de agir como fariseu. Que gosta de olhar para os erros dos outros, mas não olha para os seus próprios. A justiça que excede em muito a dos fariseus, e que Jesus está falando aqui, irmãos, não é a nossa justiça, porque nós não temos nenhuma. É a de Cristo. Não há outra. É a justiça de Cristo que nos foi imputada, que supera a dos escribas e fariseus. Sem ela, todos nós pereceríamos. Logo, a justiça requerida por Jesus é nada menos que a completa conformidade com a santa lei de Deus. Em tudo quanto uma pessoa é e faz. Tal justiça significa que o coração, não só os feitos externos, está certo. Sim, certo como o próprio Deus Santo o vê. Além disso, a justiça é dada por Deus aqui em princípio, no porvir em perfeição. Nós não vamos alcançar a perfeição e cumpri-la como Cristo a cumpriu agora, mas no porvir. Percebam que essa realidade vai na contramão dos escribas e fariseus, que aceitavam uma justiça que consistia num cumprimento externo e criam ou pretendiam crer que através de um esforço enérgico poderiam atingir seu alvo e que de fato estavam em vias de sua realização. O que torna natural, então, que Jesus reúna um grupo em uma profissão, os escribas, e em uma seita, os fariseus.
Os escribas, porque eram expositores e mestres do Antigo Testamento. Os fariseus, porque eram aqueles que tudo faziam para que todos crescem que eles obedeciam os seus ensinos. Mas os dois tipos de justiça, de um e do outro, são contrastados à luz do Evangelho. E são descritos, sabe de que forma, irmãos? A justiça dos escribas e fariseus não consegue satisfazer o coração. Por quê? Porque é formal, é externa, é superficial. Ela não alcança a perfeição, porque não pode alcançar. É por isso que Jesus vai dizer: vós sois aqueles que vos justificais diante dos homens, porém Deus conhece os vossos corações. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do prato, porém por dentro estáis cheios de extorsão e intemperança. A justiça dos homens não satisfaz o coração, somente a de Cristo satisfaz, irmãos. E essa é genuína, e é interna e profundamente arraigada. É completa. Bem-aventurados, limpos de coração, porque verão a Deus. A justiça dos escribas e fariseus não consegue satisfazer a mente. E por que não consegue satisfazer a mente? Porque está baseada no raciocínio que é enganoso, corrupto e meramente engenhoso. Procede de uma mente que não tem descanso. Um exemplo é o raciocínio ilusório que nós encontramos em Mateus 15, 3-5, onde Jesus comenta dizendo: vós anulastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. No entanto, aquela que é recomendada por Jesus satisfaz a mente. E por que satisfaz a mente? Porque ela está em harmonia com um raciocínio que é honesto, confiável e sadio, e que procede de uma mente que encontrou ou está em processo de encontrar descanso. E encontrou descanso no quê, irmãos? Ou em quem? Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Você lembra do filho pródigo? Onde ele achou descanso. Em penúltimo lugar, a justiça dos escribas e fariseus é de autoria própria. Vejam, irmãos, esses homens eram justos aos seus próprios olhos. É por isso que Jesus, então, lhes propõe uma parábola. Propõe uma parábola àqueles que confiavam em si mesmos, aqueles que se consideravam justos e desprezavam os outros por conta disso. Lembra do texto de Lucas 18, versículos 9-14? Quando fala que 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um era um fariseu, o outro era um publicano. Lembraram desse texto? O fariseu em pé, diz o Senhor, orava para si e de si mesmo. Ele dizia: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. O publicano, no entanto, estando de pé, longe, não ousava sequer levantar os olhos ao céu. Mas esse batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. A justiça dos escribas e fariseus é de autoria própria, mas a de Jesus é dada por Deus. Mateus 5, versículo 6, bem-aventurados os famintos e sedentos por justiça, porque eles serão, olha o que Jesus diz, plenamente saciados. Por último,
A justiça dos escribas e fariseus glorifica o ego. Ela é ostentosa, é orgulhosa. Jesus diz a eles: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toqueis trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Aquela, no entanto, recomendada por Jesus, glorifica a Deus. Ela é despretensiosa. Ela é humilde. Isso também se faz evidente na passagem citada de Lucas 18, irmãos, há pouco. E é também provada pelo que segue. Quando Jesus diz no versículo 16, aí do capítulo 5 mesmo: brilha a vossa luz diante dos homens. Qual é o propósito disso? Para que glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Brilha a vossa luz diante dos homens. Como? Vivendo em conformidade à lei do Senhor. Confiando em que justiça? Na de Cristo, não a nossa. Para quê? Para que a luz do próprio Senhor Jesus brilhe diante dos homens. Vamos orar? Senhor, obrigado.